Olá! Você ortodontista está tendo erros de movimentações rotacionais e de torque nos seus casos? Saiba que esses erros eles podem vir oriundos da resina que você escolheu para fazer a sua colagem. Eu sou Samanta da Rocha, sou dentista, ortodontista, especialista clínico da 3M, portanto eu quero te convidar a conhecer um pouco mais sobre a nossa resina Transbond XT e como ela é capaz de trazer no seu dia a dia clínico uma ortodontia e uma colagem de alta performance. Conto com vocês, uma boa aula. Então vamos falar um pouco hoje sobre a nossa resina Transbond XT. O maior objetivo dessa aula de hoje é a gente falar sim de um produto, que é a Transbond, como a gente já falou, de como que a Transbond XT ela pode trazer para o nosso dia a dia uma colagem de alta performance. O que quer dizer isso? Ela vai me trazer uma colagem onde eu sei que eu vou ter os meus dentes alinhados, nivelados, com rotações e torque conforme a prescrição que eu escolhi. Por que eu estou falando isso? Mais para frente a gente vai ver que alguns erros de torque, de rotação, eles podem sim estar relacionados ao produto que a gente obteve para fazer as nossas colagens, aquele produto que a gente escolheu para fazer a nossa colagem ortodôntica. Quando a gente fala de colagem ortodôntica, também nos vem em mente, né, as descolagens, então as falhas de adesão. Quais são os fatores que podem estar incluídos, né, nessas falhas adesivas? O que eu, ortodontista, devo cuidar? Primeiro, então, a gente deve ter o cuidado no nosso protocolo. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar num campo e conhecendo o sistema adesivo que eu trabalho, eu preciso saber se ele é hidrofílico ou hidrofóbico. Porque se eu trabalho num campo que tem contaminação por saliva ou por sangue, se eu utilizo um adesivo que ele é hidrofóbico, eu vou ter falhas na minha colagem. A condição do dente do nosso paciente, eu não posso fazer a colagem de um bract num dente que tenha tártaro ou num paciente que tenha uma higiene bucal não muito boa, né? Por quê? Porque ele vai vir a ter gengivite. Se eu pegar um paciente com gengivite e tentar fazer uma profilaxia prévia a essa colagem, eu não vou conseguir estancar esse sangramento e eu vou também ter falhas adesivas. A condição do dente também está relacionada, né? Se aquele dente, ele é um dente rígido de esmalte, se aquele dente é um dente restaurado com uma faceta de resina, uma faceta cerâmica, se é uma coroa metalocerâmica, então a gente também precisa conhecer a superfície onde a gente está trabalhando para que a gente não tenha falhas adesivas. E o protocolo de colagem, porque a gente sabe que um protocolo tradicional de colagem ele requer 11 passos. E o objetivo também das novas tecnologias é a gente reduzir os passos de colagem, porque se a gente reduz os nossos passos de colagem, a gente também reduz o número, né, de erros. A técnica de aplicação, então, a técnica de aplicação do meu sistema adesivo, da minha resina, da fotopolimerização, a gente, se não cuidar, né, esse tipo de aplicação, de técnica de aplicação, a gente também pode vir a ter erros ou algumas surpresas durante o nosso tratamento ortodôntico, que a gente não gostaria de ter. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. E também pode, né, essas falhas adesivas estarem relacionadas ao nosso produto. Então a gente precisa conhecer o produto que a gente trabalha, a gente precisa conhecer a performance do nosso aparelho fotopolimerizador, porque não deixa de ser um produto, e como que a gente armazena esse nosso material. Alguns materiais a gente não pode deixar ele exposto à luz e ao calor direto, então é bastante importante também a gente dar a devida importância relacionado ao armazenamento desse produto. Falando um pouco dos nossos adesivos, hoje a gente tem no mercado adesivos hidrofílicos e hidrofóbicos. Os hidrofílicos, eles têm afinidade com a água, então se eu estiver trabalhando numa superfície úmida, eu não vou ter problemas, porque ele vai conseguir
ser absorvido por essa superfície úmida. Agora, se eu trabalho no meu consultório com adesivo que é hidrofóbico e aquela superfície dentária tiver qualquer resquício de umidade, eu vou ter falhas adesivas. Por quê? Porque eu não sequei, né, não consegui controlar a umidade daquela região. Principalmente quando a gente fala de pacientes respiradores bucais, pacientes hipersalivadores, quando a gente quer fazer a colagem de tubos molares, porque a gente sabe que dentes posteriores a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer esse controle. Então, a gente precisa conhecer o sistema adesivo que a gente está trabalhando para que a gente não tenha, né, falhas adesivas. A técnica de aplicação da nossa resina, antigamente se falava pouco sobre isso, e a gente tem tido atualmente muitos erros de posicionamento, né, desse dente na nossa mecânica ortodôntica, devido sim ao material que eu escolhi trabalhar. Porque se a gente tem uma face desse bract tocando mais o nosso dente do que outra face no sentido mesiodistal, a gente vai ter erro rotacional. Ou, né, uma face que toca mais cervical do que incisal, a gente vai ter erros no nosso torque. Então é importante sim a gente abrir, investir no material que vai corresponder, né, responder bem aos meus comandos. Porque no momento que eu faço uma colagem de um bract, o que que eu quero? Que essa face, né, dessa base desse bract, fique mais justaposta à face vestibular do meu dente, para que eu não tenha a minha movimentação ortodôntica atrapalhada devido ao material que eu escolhi. De qualquer maneira, né, todas essas falhas, elas vão gerar problemas no resultado do meu tratamento, porque toda vez que um bracket ele ficou mal posicionado no meu dente, ele vai gerar uma movimentação, né, indesejável naquele dente, e não só naquele dente que o bracket ficou mal posicionado, mas todos os dentes que estão envolvidos nessa mecânica ortodôntica. A gente sabe que um dente que está girado, ele ocupa maior espaço no meu arco dentário. Então é importante que esse dente não gire, para que eu consiga ter a minha mecânica ortodôntica andando conforme eu estabeleci. Até porque se eu tiver que fazer a recolagem de um bracket, porque esse dente ficou mal posicionado, muitas vezes eu não consigo fazer uma colagem passiva. Então eu tenho que retroceder os meus fios, gerando então um aumento de tratamento nessa minha mecânica. Quando a gente consegue identificar onde ficou o remanescente do sistema adesivo, muito mais fácil será de eu identificar onde que está a minha falha. Então aqui a gente consegue trabalhar e avaliar o índice de remanescente do adesivo. Então quando a gente tem esse quadro na nossa descolagem, onde todo o sistema adesivo ele ficou na base do meu bracket, a causa primordial da falha aqui foi por conta da contaminação. Então, como a gente já comentou, se eu tenho uma área que está contaminada e eu estou usando um adesivo que é hidrofóbico, eu vou ter esse tipo de falha. Então, por isso, é importante a gente identificar onde ficou esse remanescente para a gente conseguir entender aonde que está a falha. Aqui também pode ter sido por um preparo incorreto daquele meu dente. Então, o condicionamento ácido fosfórico ele foi insuficiente, ou eu estava usando um adesivo que contém um solvente à base de acetona e eu trabalho hemiarco. E quando eu chego para fazer a colagem do meu segundo pré-molar, já nem tem mais material, porque a gente sabe que adesivos à base de acetona, eles evaporam muito mais rapidamente do que o adesivo que tem como solvente a água. Então, quando eu chego lá no meu segundo pré-molar e aquele dente está com cara de dente opaco, né, e tá com não está brilhoso,
eu deveria fazer uma aplicação de uma nova camada do sistema adesivo. Por isso que eu vim a ter falhas deste caso aqui, né, onde a resina ficou totalmente aderida na base do meu bracket. Já quando eu tenho esse exemplo aqui, onde metade da minha resina ficou aderida ao dente e a outra metade ficou aderida à base do meu bracket, a falha aqui, ela aconteceu intramaterial. Provavelmente o que aconteceu aqui foi um problema de polimerização, né? Uma presa incompleta dessa minha resina. Então, aqui eu tenho uma resina subpolimerizada. E eu vou ter esse tipo de descolagem, onde eu vou ter metade do adesivo na base do bracket e a outra metade na base do dente. Pode ter sido contaminação da resina, né, ou algum defeito dessa resina por eu ter armazenado essa resina de forma incorreta. Uma das grandes causas é a gente estar fazendo a colagem e deixar a seringa da nossa resina aberta com um refletor diretamente nessa seringa. O que vai acontecer? Essa resina na ponta vai ficar polimerizada. Então, a gente, quando for usar, pode ter esse tipo de falha. E por último, né, a gente pode ter o ARI3, que seria a descolagem desse bracket, onde toda a resina ficou na base do bracket, do dente, perdão. Então, o que aconteceu aqui? Aqui pode ter o bracket, né, a base do meu bracket pode ter sido contaminado, porque às vezes a gente pega alguns ortodontistas que pegam o bracket com a luva e essa luva está contaminada, então a gente pode ter esse tipo de erro de descolagem, onde toda a resina ficou no meu dente. Então a gente sabe que o condicionamento do dente e a resina funcionou super bem. O problema aqui foi uma contaminação da base do meu bracket. Então, cuidar no manuseio desse bracket na hora de fazer a colagem ortodôntica. Esse slide aqui é para vocês verem a plataforma de referência dos adesivos da 3M. Então, a 3M, ela é líder, né, em tecnologia, falando de inovação, e ela tem na sua plataforma de adesivos uma plataforma ampla. Por quê? Porque nós temos adesivo para o segmento automotivo, para o segmento hospitalar, para o segmento da indústria e para o segmento odontológico. E essa plataforma, ela nos permite ter diferentes adesivos. Por quê? Porque a gente vai manipular esses adesivos em diversas superfícies. E a gente conseguindo fazer essa manipulação desse adesivo, a gente consegue adesivos específicos para ortodontia, para restauração, então para dentística, para prótese. E para que a gente consiga chegar nesses materiais tão específicos, a gente tem toda uma tecnologia envolvida, uma equipe de profissionais e engenheiros envolvidos, para que a gente consiga entregar segurança, né, que o dentista precisa. Mas aqui nós estamos falando de ortodontia, né, de sistemas adesivos ortodônticos, e a 3M, ela tem no seu portfólio todos esses materiais, todos esses adesivos, e eles são adesivos e resinas diferentes, né, mas que eles são para o ortodontista utilizar para fazer as suas colagens. Então, eles foram desenvolvidos para a área ortodôntica. Então, a base desses produtos é que eles tenham resistência de união para suportar todas as nossas movimentações ortodônticas durante todo o nosso tratamento e que ele seja principalmente um material que na hora de eu fazer a remoção desse aparelho ortodôntico, ele me traga segurança, né? Que eu consiga fazer a remoção desse aparelho sem causar nenhuma injúria ao nosso esmalte, ao esmalte do dente do nosso paciente. Então, utilizando eles para fazer a nossa colagem ortodôntica, a gente sim vai ter segurança do início até o final do nosso tratamento. Hoje, né, a nossa aula é justamente para falar do nosso sistema
adesivo Transbond XT, onde a gente tem hoje no mercado um sistema que possui o seu primer, né, a sua resina, e o seu adesivo. Então a gente consegue trabalhar com esse par, sempre quando a gente estiver trabalhando em campo seco. E no nosso dia a dia, a gente sabe que a maioria dos casos a gente consegue sim, né, controlar a umidade. Então, vamos falar um pouco sobre o nosso sistema Transbond XT, que sim vai nos ajudar a realizar uma colagem extremamente efetiva e previsível. Falando um pouco do adesivo Transbond XT, ele é um adesivo sem carga, tá? Então, por isso que ele é o mais utilizado na área ortodôntica. Isso, o que vai me trazer de benefício, né? Quando eu estou falando em utilizar um adesivo sem carga. Ele é um adesivo que vai me facilitar na hora de eu fazer a remoção desse bracket do dente do meu paciente. Então, ele facilita essa remoção, perdão, e ele faz com que essa remoção aconteça na interface adesivo e resina. Ele é o adesivo padrão ouro, hoje no mercado, ele é hidrofóbico. Por ser hidrofóbico, ele tem uma estabilidade de cor, então ele acaba não pigmentando. Isso nos traz um benefício até na hora de fazer a colagem com bracket estético. Ele tem uma aparência brilhante, por isso que quando a gente for fazer uma colagem de hemi-arco, a gente tem que cuidar para que o nosso último dente que foi preparado e que vai receber a resina e o bracket, ele esteja com essa aparência brilhante, senão a gente teria que fazer uma nova aplicação dessa resina. Em um frasco de 6 ml, vai nos render até 90 bocas coladas. A Transbond XT, então, ela vai me trazer de benefício a precisão do posicionamento. Então, uma das características é que essa resina, ela responde bem aos meus comandos. Então, ela tem uma característica chamada de tixotropia, que a gente vai falar um pouco mais para frente para vocês entenderem quando a gente está falando, então, em responder bem aos meus comandos. A gente consegue, após a colagem, inserir já os arcos de trabalho imediatamente, porque ela tem uma alta resistência de adesão, né? Adesão à superfície dentária. A aplicação dela se dá diretamente da seringa na base do nosso bracket e a ponta dela, ela tem uma espessura que me permite evitar o desperdício. Então, eu consigo colocar o que a gente preconiza aí, 1/3 de um grão de arroz na base desse bracket, para que quando a gente faça essa pressão contra o dente, a gente não tenha muito excesso, né? Porque no momento que eu tenho muito excesso, eu acabo desperdiçando, porque aquele excesso eu poderia estar colando mais um bracket. A resina Transbond XT, então, ela tem aproximadamente 70 a 80% dela é carga. Ela é uma resina fotopolimerizável, que vai me dar um tempo de trabalho muito bom, então eu consigo ali planejar a minha altura, o centro do dente, né, onde eu vou fazer a colagem, com tranquilidade, sem fazer correria, porque ela é fotopolimerizável. Só cuidar o refletor, então, para não reagir com a resina e fotopolimerizar ela antes de você vir com o seu fotopolimerizador. Também é hidrofóbica, também tem essa estabilidade de cor, transparente, e uma resina de 4 gramas vai nos render aí até 30 bocas coladas. Quando a gente fala da Transbond XT, a gente sempre vai preconizar a utilização dela com o seu sistema adesivo, né? Então, a gente indica sempre utilizar o par, o sistema adesivo e a resina Transbond XT. E por que a gente preconiza essa utilização? Justamente para que a gente tenha essa segurança na hora de remover esse bracket. Por quê? Aqui a gente consegue ver, tá? Nesse slide. Aqui o bege, lógico que está representado como o nosso esmalte. Essa camada cinza é a camada de adesivo. A camada amarela seria a camada da resina Transbond XT na base do bracket. Então, quando eu faço a remoção desse bracket e eu apliquei a minha camada de adesivo, essa remoção vai se dar na interface camada de adesivo e camada de resina Transbond XT.
Então, o que ficou na base da superfície vestibular do meu dente foi essa camada de adesivo, que eu venho com uma broca e removo. Agora, quando eu não utilizo o meu adesivo, o que vai acontecer? Então, nesse slide, a gente representou o bege é o nosso dente, né, o nosso esmalte. A linha cinza aqui já seria a aplicação, né, aquela camada onde eu apliquei o ácido fosfórico e lavei. Então, eu tenho uma camada de esmalte que está fragilizada pelo sistema adesivo, uma camada da resina, né, na base desse bracket. Então, quando eu faço essa remoção, onde eu não fiz a aplicação do sistema adesivo, a minha descolagem se dará entre a camada da resina e esse adesivo e esse esmalte que está fragilizado pelo sistema ácido fosfórico. Então, aqui o que eu acabo? Acabo trazendo um dano, uma injúria ao meu esmalte, que eu não quero que aconteça. Por isso que a gente sempre preconiza a utilização da Transbond XT com o seu sistema adesivo. Então, tixotropia, né? Falando da característica de tixotropia. O que seria a tixotropia? É a capacidade que o material tem de responder com escoamento apenas quando lhe é aplicado pressão, tá? Então, a tixotropia, ela vai garantir com que, quando eu aplique o meu bracket e eu pressione esse bracket contra ao esmalte, ao dente, todo esse material ele vai escoar, né? Então, ele escoa e eu consigo fazer a limpeza na volta desse bracket, evitando com que fique degraus abaixo da base desse bracket. Então, também essa tixotropia vai me trazer uma característica relacionada a desperdício. Por quê? A seringa da Transbond XT, se eu deixo ela sem o fechamento, ela não vai ficar escoando sem eu aplicar força no êmbolo. Então, o material não fica sendo desperdiçado. No momento que eu também posiciono o meu bracket na face vestibular do dente, ele fica estático, ele não fica se deslocando. Porque se eu uso uma resina muito fluida e esse bracket se desloca, dependendo do sentido, né, da orientação da cabeça do meu paciente, para onde ele vai deslocar, ou eu vou ter uma intrusão ou uma extrusão desse meu dente. Então, quando eu utilizo, olha a importância de utilizar uma resina que corresponde bem aos meus comandos. Quando eu utilizo uma resina que ela é muito fluida, a gente pode ter esse deslocamento. Se é um deslocamento que a gente não, né, percebe durante a colagem, a gente vai fazer a fotopolimerização e a gente vai ver o erro, né, conforme vai passando o tempo, porque eu vou colocando os meus arcos no arco do meu, vou colocando os arcos nessa minha movimentação, e esse dente vai começar a trabalhar e ele pode ficar ou mais intruído ou mais extruído, dependendo desse deslocamento do bracket. Quando se trabalha também com resinas que são muito pegajosas, na hora que a gente vai fazer a limpeza desse material que extravasou, o que pode vir a ter também? Um erro de rotação. Porque na hora de eu fazer a limpeza, eu posso rotacionar esse bracket. A rotação, lógico, né? Às vezes a gente faz uma aula mostrando uma rotação muito grande. Mas quando a rotação é pequena e é imperceptível, a gente também só vai se dar por conta dessa rotação quando a gente começar a evoluir os fios e esse dente ficar inclinado no meu arco. Então, a tixotropia, o que ela vai nos garantir? Ela vai nos garantir com que o bracket fique estático, evitando, então, esse deslocamento do bracket, e quando a gente faz a limpeza, a gente evitar essa rotação. Outra característica muito importante quando a gente fala sobre a resina responder bem aos nossos comandos é o assentamento. Como a gente já comentou, a gente não pode ter degraus abaixo da base desse bracket. Então, quando eu estou trabalhando com uma resina, que ela é uma resina
que foi lançada no mercado para fazer uma restauração, é uma resina que ela tem mais carga. Por quê? Porque eu quero que essa restauração dure 5, 10, 15 anos na boca do meu paciente. Se eu utilizar essa resina que tem mais carga, que ela é menos fluida, que ela é mais dura e que não responde bem aos meus comandos, a gente sim vai ter problemas de escoamento. Então, ela não vai ter essa característica de tixotropia, que quando eu aplico uma pressão, ela escoa. Ela não vai escoar e eu posso sim ter degraus. E esse degrau, ele vai atrapalhar a minha movimentação ortodôntica. Outra característica de erro é em relação ao in-out. A gente sabe que todos os brackets, eles têm uma altura da base do bracket até a base do meu slot, que a gente chama de in-out. Cada dente vai ter um in-out diferente, para que eu consiga chegar no meu arco ideal na finalização do meu tratamento ortodôntico. Se eu uso uma resina que ela tem muita carga e que ela não escoa e ela formar um degrau na base desse meu bracket, eu vou mudar essa altura de in-out. Então, por exemplo, o in-out do meu incisivo central e do meu incisivo lateral, eles são maiores do que o in-out do meu canino. No momento que eu boto uma resina na base do meu bracket e esse in-out do canino aumenta, o que vai acontecer com esse canino? Ele vai ficar mais palatinizado, ele vai ficar mais para dentro do meu arco. Então, na finalização, eu vou precisar fazer muito mais dobras, né? Então, quando nós utilizamos uma resina que responde bem aos nossos comandos, a gente vai evitar todas essas falhas na movimentação dentária durante as nossas movimentações ortodônticas. Então, motivos para a gente utilizar a Transbond XT. Menor índice de descolagem, porque ela tem uma força de adesão que é padrão ouro. Vai preservar a integridade do meu esmalte quando eu for fazer a remoção. Traz um posicionamento facilitado dos meus brackets para fazer a minha movimentação ortodôntica fluir da maneira que eu desejei. Tem alto rendimento, a gente já viu que 4 gramas vai nos render até 30 bocas coladas. Fácil remoção de excessos, então ela é uma resina que não fica pegajosa. E menor desperdício, porque ela só vai sair de dentro da sua seringa conforme a gente aplica pressão no seu êmbolo. Qual que é o protocolo, então, de colagem, quando a gente está trabalhando com a Transbond XT? A gente vai fazer a limpeza prévia desse nosso esmalte, sempre cuidar para fazer uma limpeza preferencialmente com pedra pomês e água. A gente não pode utilizar nenhum produto à base de óleo, porque senão a gente vai ter um problema de adesão. Fazer o ataque ácido, né? Ataque ácido fosfórico a 37% de 15 a 30 segundos. Fácil isolamento, aplicação do adesivo, e aqui eu vou abrir um parêntese, tá? Quando nós estamos utilizando o adesivo do Transbond XT, a gente vai pincelar esse adesivo na superfície do nosso esmalte, na superfície do nosso dente. Por quê? Porque a gente tem um dente que ele já foi fragilizado pelo sistema ácido fosfórico, tá? Então, a gente pincela. Até porque esse parêntese que eu abri é falando um pouco do sistema CEP. Então, o CEP, por ele ser um adesivo autocondicionante, a gente tem que friccionar ele na face vestibular daquele esmalte, daquele dente. Porque o CEP a gente não faz o condicionamento ácido antes. Então, a gente tem um esmalte que está rígido, tá? Então, no CEP a gente fricciona e nos Transbond XT a gente pincela. A fotopolimerização do sistema adesivo, ela é facultativa. Então, se você, ortodontista, gosta de trabalhar com dente mais umedecido, não se faz necessário a fotopolimerização. Já você que prefere trabalhar com dente mais seco, fotopolimerize o adesivo. Pegue seu bracket, coloque 1/3 de grão de arroz da resina Transbond XT na base desse bracket,
Leve esse bracket ao dente, posicione na altura, no centro da coroa clínica, remova os excessos e vamos fotopolimerizar. E qual é o tempo de fotopolimerização? Vai depender do fotopolimerizador que você está utilizando. Então, eu posso trabalhar com fotopolimerizadores de baixa intensidade e de alta intensidade. Quando eu estou trabalhando com fotopolimerizador de alta intensidade, eu consigo sim reduzir o tempo de fotopolimerização. Lembrando que os brackets estéticos sempre tem que ter duas faces expostas à luz. Então, se eu estou trabalhando com um fotopolimerizador de baixa intensidade, eu vou fotopolimerizar 5 segundos na mesial, 5 segundos na distal. Se eu estou com um LED de alta potência, eu fotopolimerizo 3 segundos na mesial e na distal. Os tubos de colagem, né, os tubos metálicos da mesma maneira. Face mesial e distal, a gente tem que expor a 10 segundos quando a gente está num foto de baixa intensidade, e se eu estou num fotopolimerizador de alta intensidade, eu posso reduzir para 6 segundos na mesial e na distal. Se eu estou trabalhando com estético, eu faço uma fotopolimerização diretamente na face vestibular do meu dente, né, do meu bracket. Se é um LED de baixa intensidade, eu vou fazer 5 segundos de fotopolimerização. Se é um LED de alta intensidade, eu posso reduzir para 3 segundos. Então, falando sobre 3 pontos para a gente lembrar quando a gente está utilizando a Transbond XT. Facilidade no posicionamento, então ele tem essa característica de tixotropia, então ele faz com que o meu bracket ele não se movimente quando eu estou posicionando, ele fica estático. Na hora também de eu fazer a remoção, essa resina não é pegajosa, fazendo com que a gente gire esse bracket e trazendo essa característica de ele escoar conforme a pressão, evitando criar degraus embaixo do meu bracket e trazendo um posicionamento errôneo naquele dente durante o meu tratamento ortodôntico. Ele é padrão ouro, então referência, né, na ortodontia, na hora de fazer a nossa colagem, e a gente vai ter sim essa previsão, essa remoção previsível quando a gente vai fazer a remoção dos brackets, quando a gente utiliza então o nosso sistema adesivo junto com a resina, e alto rendimento, porque uma seringa de 4 gramas vai nos render até 30 bocas coladas. Para finalizar, eu não posso deixar de falar do nossos brackets estéticos que tem hoje na versão APC Flash Free disponibilizada para você ortodontista. O que seria esses brackets, tá? Então, são brackets que já vêm com o sistema adesivo pré-aplicado na base. Então, no momento que eu optei em trabalhar com esse sistema, eu vou reduzir o passo de aplicar o produto na base do bracket. Esse bracket, ele é um bracket que ele vem na sua base uma micro esponja de microfibra de tecido não tecido, que são microfibras de polipropilenos que vão ser impregnadas por uma resina de baixa viscosidade. A vantagem de essa resina ser flow, ser uma resina de baixa viscosidade, é que nós não temos a resistência na hora de assentar o bracket contra a face vestibular do dente. Então, é como se fosse uma resina de... como se... a resistência da resina de alta viscosidade, perdão. E essas fibras, se eu tivesse uma resina de alta viscosidade, elas certamente não iriam conseguir absorver o excesso. Então, por ser uma resina de baixa viscosidade, não se faz a necessidade de remoção de excesso, porque não se cria excesso. Então, a grande tecnologia do APC Flash Free é justamente essa microfibra, essa micro esponja, digamos assim, ela vai garantir a camada uniforme dessa resina na base do nosso bracket, evitando com que se crie o excesso. Então, a gente não precisa ter a etapa de remoção de excessos. Ela também é hidrofóbica, então ela tem estabilidade de cor.
ela é compatível com qualquer sistema adesivo da 3M e se eu optar em utilizar esse bracket, eu não vou ter que ter nenhum material para fazer colagem, então eu não preciso ter uma Transbond XT no meu consultório. Então a gente vai ter o benefício de, quando a gente está utilizando esse material, de reduzir a nossa colagem ortodôntica em até 40% menos, então eu vou ter uma colagem muito mais rápida, e eu também consigo reduzir em até menos 2% quando a gente está falando em relação às falhas adesivas. Só para vocês entenderem como que é a construção dessa base. Então a gente tem um bracket normal, né, um Clarity Advanced ou um Clarity Ultra, e em cima dessa base a gente colocou fibras de tecido não tecido customizadas, e essa microfibra de polipropileno, ela é impregnada pela resina. Então a gente tem um bracket que já vem com uma resina, né, um sistema adesivo pré-aplicado na base. Então aqui não necessita de remoção de excesso porque ele não cria, então a gente está fazendo um comparativo utilizando uma colagem tradicional com o APC. Quando eu uso o APC e eu não preciso fazer a remoção desse material que ficou em excesso, eu acabo não deixando nenhum tipo de gap em volta desse bracket, porque quando eu deixo gaps de resina, o que pode acontecer? Eu abro uma janela de penetração de bactérias, então eu posso ter uma desmineralização desse meu esmalte, vindo a cavitar, né? Quando a gente remove aquele bracket, a gente leva aquele susto, por quê? Porque a gente criou um gap na hora de fazer a remoção desses excessos. Outra vantagem é que a gente vai ter a mesma espessura de resina em toda a área da base desse bracket, evitando então esses erros nas minhas movimentações. O sistema PC Flash Free ele vem nessa embalagem, todos os brackets eles vêm embalados individualmente, então a gente diminui a contaminação cruzada, eles são selados individualmente, evitando com que a gente colhe um bracket, né, de um dente 15 num dente 45, mínima movimentação desses brackets dentro do nosso blister, então a gente não vai ter erros de colagem de brackets em dentes que não correspondem àquele bracket. Como eu já comentei, então a gente consegue reduzir, né, a nossa colagem, porque aqui a gente vai ter um protocolo de 5 passos. Se a gente for fazer um comparativo num protocolo tradicional que a gente tem 11 passos, aqui a gente vai fazer o isolamento, a gente vai fazer a profilaxia, utilizar o adesivo, fazer a remoção do bracket de dentro do display, posicionar e fotopolimerizar. Então a gente vai ter uma colagem mais eficiente e mais rápida. A remoção ela é mais previsível, por quê? Porque esse bracket ele tem um ponto de estresse na base. Então, os brackets estéticos a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer essa remoção. Quando a gente tem esse ponto de estresse na hora de fazer a remoção desse bracket, a gente faz o apertamento na mesial e na distal e esse bracket acaba fraturando exatamente no centro do bracket. Então, vai ficar na base do meu dente, provavelmente somente o sistema adesivo que eu posso vir ali e estar removendo com uma baixa rotação, com os discos de Soflex Pop-On. Então, pessoal, falando sobre Transbond XT, eram esses os pontos que eu gostaria de ter comentado com vocês. Quero agradecer por vocês estarem aqui assistindo essa aula junto conosco e até uma próxima aula. Muito obrigada. Tchau, tchau.